Muito bem, gente boa, sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu vou estar falando sobre princípios físicos em ressonância magnética. Os princípios da ressonância são bastante complexos e envolvem um conhecimento em diversas áreas das ciências exatas. O núcleo ativo em ressonância magnética é o hidrogênio. O hidrogênio é escolhido para ser o formador da imagem por ser muito abundante no corpo humano, por ser o núcleo ativo em ressonância magnética e funcionar como um magneto, por apresentar um momento magnético relativamente grande. As características deste núcleo são exatamente possuir carga positiva, ter um campo magnético, um momento magnético e um movimento giratório, um spin natural. Ao analisar o alinhamento sem o campo magnético externo, nós percebemos que na imagem da esquerda, cada núcleo apresenta a sua própria direção, de acordo com a sua covalência entre elétrons e o interior, os prótons. Essa relação de covalência dá uma resultante, uma direção, e ao acaso ficam todos alinhados, cada um conforme a sua covalência, a sua energia própria. Ao percebermos na imagem central, que representa o campo magnético principal do aparelho de ressonância, os prótons adquirem uma posição no mesmo sentido do campo magnético principal, porém com orientações, com direções diferentes. E nós temos duas classificações importantíssimas para esse entendimento, que são os spin down e o spin up. Os spin downs são núcleos com alta energia, que mesmo sob a influência do campo magnético principal, se comportam, se situam, se localizam na direção oposta à direção do campo magnético principal. Quando que, por sua vez, os spin-up, núcleos com baixa energia, adquirem a posição no mesmo sentido, na mesma direção do campo magnético principal. Os fatores que determinam a direção do alinhamento dos núcleos é a potência do campo magnético externo e o nível de energia térmica desses núcleos. O momento magnético do hidrogênio é denominado como vetor de magnetização efetiva. Essa expressão muito utilizada e precisamos compreender, pois esse vetor de magnetização efetiva, é o elemento macroscópico que irá ser determinante para a formação das imagens em ressonância magnética. Então, o vetor de magnetização efetiva dos núcleos spin-up menos os núcleos de spin-down com baixa energia, nós temos uma soma. A soma dos vetores de energia de alta energia com a soma dos vetores de baixa energia. Isso vai nos dar uma resultante magnética, que é o vetor de magnetização efetiva. O campo magnético estático é designado como B0. A interação do vetor de magnetização efetiva com o B0 é a base da ressonância. A unidade do B0 é Tesla ou Gauss. Outro conceito muito importante em ressonância magnética é o conceito de precessão. É uma rotação adicional influenciada pelo campo magnético principal. Esta rotação faz com que os momentos magnéticos descrevam uma trajetória circular em torno do campo magnético principal. Em ressonância magnética, para haver esse fenômeno da ressonância, precisamos obedecer à equação de Larmor. O valor da frequência de precessão é ditada pela lei de Larmor.
onde o B0 é a potência do campo magnético, a razão giromagnética constante e o momento de precessão do hidrogênio. Essas são as unidades que são seguidas dentro do circuito para que, através da ressonância, possamos adquirir a avaliação dos tecidos do corpo humano. A ressonância é um fenômeno que ocorre quando um objeto é exposto a uma perturbação oscilatória que tem uma frequência próxima ou igual à frequência natural de oscilação desses núcleos. Para atingir a ressonância é necessário que ocorra uma doação de energia igual à sua frequência de precessão. Para ocorrer ressonância do hidrogênio, é necessário que seja aplicado um pulso de energia de radiofrequência exatamente igual à frequência de Larmor do vetor de magnetização efetiva do hidrogênio. Consequências da ressonância. O vetor de magnetização efetiva se afasta do alinhamento em relação ao campo magnético principal. O ângulo formado entre o VME e o plano transverso é chamado de flip angle, uma linguagem muito usual e comum na rotina em ressonância magnética, é o que nós conhecemos como flip angle. A magnitude deste ângulo depende da amplitude e duração do pulso de radiofrequência. O ângulo geralmente é de 90 graus. Do ponto de vista gráfico, nós podemos analisar e perceber essa situação, onde o plano transverso, aqui no eixo XY, e o plano longitudinal representa o eixo Z do sistema de ressonância magnética. E nós temos o vetor de magnetização efetiva, que ao sofrer a perturbação dos gradientes em funcionamento, emitindo energia, transferindo energia, esse vetor de magnetização efetiva, o elemento macroscópico, ele é deslocado para o eixo transverso, atingindo assim um flip angle de 90 graus em relação ao plano longitudinal. E aqui nós temos a descrição de alguns momentos magnéticos dos núcleos de hidrogênio. No VME transverso, se movem em fase uns em relação aos outros. Quando os núcleos de hidrogênio estão fora do campo magnético principal, gerado pelo aparelho de ressonância, cada um se comporta na sua fase peculiar, na sua fase natural, que para aquela amostra daquela família, daquela colônia de hidrogênio, cada um adquire, de acordo com sua covalência, uma posição, uma direção e um sentido específico. Quando essa amostra é submetida a um campo magnético externo principal, todos, depois de uma resultante da soma, da diminuição dos núcleos que têm alta energia, baixa energia, eu tenho um vetor formado a partir dessas somas de energia. E esse vetor ele adquire uma posição em fase. O sinal é produzido segundo as leis da indução de Faraday, que diz que ao colocar uma bobina ou um fio condutor na área de um campo magnético em movimento, acontecerá a indução de uma voltagem nesta bobina receptora. O sinal é produzido quando a magnetização em fase passa pela bobina, que também, por sua vez, obedece à queda livre da indução.
que é o retorno do vetor magnetização efetiva, o elemento macroscópico, a posição inicial influenciada pelo campo magnético principal, após o desligamento do pulso de radiofrequência. Para que isso ocorra, é necessário que o VME perca energia que lhe foi antes doada. O processo pelo qual o VME perde energia é denominado de relaxação, outro conceito muito importante em ressonância magnética. No relaxamento, o VME libera energia da radiofrequência absorvida e retorna à posição do campo magnético principal. De maneira simultânea, porém, independente, os momentos magnéticos de VME perdem magnetização transversa devido à defasagem. Então, analisamos que na primeira imagem está em fase. Com o passar do tempo, obedecendo à queda livre da indução, ele vai se dispersando e saindo de fase até ficar completamente fora de fase, onde repete novamente o processo, emite radiofrequência, entra em fase, todo o vetor de magnetização efetiva, com a queda livre da indução, perde energia, vai liberando para o meio energia, até sair fora de fase, repete o processo, e dessa forma, em sessões de tempo de repetições, nós vamos construindo uma imagem, obedecendo uma fase, uma frequência, um espaço matricial. O relaxamento leva à recuperação da magnetização no plano longitudinal e ao declínio da magnetização no plano transverso. A recuperação da magnetização longitudinal é causada por um processo chamado de recuperação T1. O declínio da magnetização transversa é causada por um processo chamado de declínio T2. Nessas informações, nós já obtemos a base para entendermos a formação de imagem T1 e de imagem ponderada com contraste T2. Esse gráfico mostra exatamente essa possibilidade. A recuperação T1 se dá em um tempo necessário para que o tecido, o vetor, recupere 63% da sua magnetização longitudinal no tecido, liberando essa energia para o meio, para o ambiente. Quando isso ocorrer, nós temos imagens geradas num tempo T1. O declínio T2 se dá pelo tempo necessário para a perda de 63% da magnetização transversa. E esse declínio é causado pela troca de energia entre núcleos adjacentes, próximos um do outro. Nesse conceito, nós temos imagens adquiridas em ponderação T2. E como o pulso de radiofrequência ele é aplicado quando está ocorrendo a defasagem da energia recebida naquela amostra de tecido, aplica-se novamente radiofrequência. E assim vai repetindo esse processo físico o tempo todo para formar uma imagem em ressonância. Por isso o termo tempo de repetição, porque nada mais é do que a transferência de energia. Transfere energia e espera o tecido responder de volta numa bobina que vai sofrer o pulso elétrico pela indução do vetor magnético principal. Um tempo de eco é o tempo que vai da aplicação de pulso de radiofrequência ao pico máximo do sinal induzido na bobina, que também é medido em milissegundos. Aplica-se radiofrequência e espera o sinal responder a essa energia. E a resposta vem pela queda livre da indução, onde o tecido que recebeu aquela energia de radiofrequência, ele vai liberar essa energia para o meio. Em um momento específico, ao tecido alcançar
o relaxamento longitudinal a perder 63% dessa energia, nós temos a caracterização de uma ponderação T1 e a captação desta indução numa bobina receptora. Muito bem, gente. A física da ressonância, de fato, ela não é muito amistosa, não é fácil, mas estudando, aplicando, procurando compreender, a gente consegue entender. De fato, devo confessar que não é fácil, é um pouco complexo, mas se você se empenhar, nós nos empenharmos, nós conseguimos entender e aplicar esse mecanismo no dia a dia, na rotina em ressonância, ok? Muito obrigado, até a próxima, estaremos juntos.